Tema da palavra: religiosos que travam a obra de Deus. Religiosos que impedem a obra de Deus. Religiosos que impedem de Deus realizar e fazer a obra. Amém? Tem alguém aqui que é desse tipo aqui? Tem não? E servos que faz a obra, tem? Amém? Mas Deus vai falar profundo ao seu coração. Fique ligado naquilo que Deus quer falar em nome de Jesus. Amém? Diz a palavra, capítulo 14, verso de número 58. Diz assim: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas em 3 dias, e construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levando-se ao sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. Capítulo 15, verso 1. Logo pela manhã, entraram em conselhos principais com os seus anciãos, escribas e todo o sinédrio. Fala, sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Aleluia, amém. Feche teus olhos. Fique ligado, meu amado. Ouça a palavra de Deus. Não é o pastor Orlando, é Deus que vai falar contigo. E quando Deus fala, nós temos que bater continência. Quando Deus fala, nós temos que ter o ouvido sensível à voz do Senhor, um coração quebrantado, para que a palavra venha penetrar no mais profundo dos nossos corações. Por isso, meu amado, primeiro nós temos que sentar, ficar ligado, direcionado, pois essa noite pode ser uma noite que Deus fará algo na sua vida, na sua mente, vai trazer algo revelado para você. Sabe, meu amado, sinédrio, ou sinédrio, significa assembleia. Assembleia de quê? Assembleia dos príncipes judeus, uma classe dominante sobre, amado, toda a religião judaica. O sinédrio, na verdade, ele tinha certos poderes dentro de Israel: poder da política, poder religioso, poder legislativo, também poder jurídico. O sinédrio, meu amado, era como se fosse um semicírculo, onde ficavam 70 pessoas, 70 príncipes, 70 anciãos. De um lado desse círculo ficava o sumo sacerdote, do outro lado o príncipe do sinédrio. Então era o sumo sacerdote mais 70 pessoas que ficavam ali para julgar todas as causas a nível da política, ao nível da religião. Ela levada para esses homens, para que esses homens pudessem julgar e dar o veredito, se seria condenado ou se não seria condenado. Jesus, na verdade, meu amado, nós vemos o capítulo de Marcos, capítulo 14, 15, que Jesus então, ele é levado pelos soldados até o sinédrio, e ele é julgado pelo sinédrio, e Jesus, ele é condenado pelo sinédrio. Nós vemos também lá, meu amado irmãos, em Atos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8,
Nós vemos João e Pedro serem condenados pelo Sinédrio. Nós vemos também, amados irmãos, o primeiro mártir também ser condenado pelo Sinédrio, que é Estevão. Quem era esse Sinédrio? Eram homens que pregavam Deus, eram homens que anunciavam Deus, eram homens que viviam dentro da religião, eram homens compromissados com a religião, mas que infelizmente, amado, só estava ali para julgar e condenar. Nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, nós temos Sinédrio, nós temos pessoas que parece que estão sentadas na casa de Deus, estão sentadas diante do Senhor, para quê? Para apenas condenar. O culto está ruim, é isso, o fulano não pode estar sentado daquele jeito, o Beltrano não pode cantar essa música, não pode cantar assim. Por quê, meu amado? Porque o Sinédrio, ele se achava o dono da verdade, o dono da religião. E eu quero falar algo para você, meu amado irmão: Deus não tem dono, Deus é livre, Deus age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer. Meu amado irmão, não é do seu jeito, não é do jeito do pastor, é do jeito de Deus, é da forma de Deus. Deus tem liberdade, Deus dá liberdade, e a palavra de Deus nos diz: aonde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Nós precisamos, amado, entender que o Senhor Jesus não nos chamou, meu amado, para ser Sinédrio. O Senhor nos chamou para ser servos, para estar nos colocando à disposição do Senhor. Aonde começou o Sinédrio? Aonde que surgiu 1 e mais 70? Aonde? Números 11. Foi Deus. Mas o Sinédrio, amados, não foi para condenar ninguém. Capítulo 11, Números 11, verso 16 diz assim: diz o Senhor a Moisés: ajuda-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem ancião, serem superintendente. Verso de número 24: saiu, pois, Moisés e referiu ao povo a palavra do Senhor, ajuntou 70 homens dos anciãos ao povo, mais Moisés, e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou, e tirando o espírito que estava sobre eles, e pôs sobre ele aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade, e repousou o espírito, porquanto estavam entre os inscritos. Ainda que não saíram da tenda, profetizaram no arraial. Certo, então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés disse: tens tu ciúme de mim? Repita comigo: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Tomara que todos na Metodista Central, em Cariacica, fosse profeta. Tomara que todos servos de Deus fosse profeta. Está me entendendo, amados? Percebe o seguinte: lá no Novo Testamento era um sinédrio que sentava para condenar, para julgar, para falar mal, para levar pessoas à morte. Mas esse sinédrio de Moisés não era para isso. Esse sinédrio de Moisés, amado, era para fazer a obra, era para ajudar Moisés. A carga de Moisés estava pesada, a carga de Moisés estava além, e Deus falou assim: não, levanta aí, levanta 70 homens, e esses 70 homens irão te ajudar, irão colaborar, irão fazer a obra. Por isso, meu amado irmão,
Nós não somos chamados para ficar sentado com os nossos braços cruzados. Nós não somos chamados para ficar condenando. Nós somos chamados para pegar o arado, para pegar na obra, para trabalhar, para se esforçar. Meu amado irmão, Deus conta com você. Deus conta. Há uma missão de Deus em Cariacica. Há uma missão de Deus nesse lugar. E você precisa abrir o seu coração para que Deus possa te chamar, te convocar para uma grande obra. A primeira coisa, amado, que Deus faz, Deus convoca líderes para estar debaixo de uma liderança só. Amém? Amém? O que é líder, amado? É alguém que já está no nível superior, é alguém que já tem uma vida espiritual, é alguém que já tem uma maturidade espiritual, é alguém que já tem uma vivência espiritual, que espera algo mais. É um obreiro do Senhor, é uma obreira do Senhor. Meu amado irmão, mas preste isso. Tem muito líder de si mesmo, tem muito líder que quer fazer a obra do seu jeito, da sua forma. Deus não chamou aqueles para estar, meu amado, acima de Moisés, mas Deus chamou aqueles, meu amado, para estar embaixo da unção de Moisés. Meu amado irmão, preste atenção. Deus está querendo que essa igreja venha a ser uma igreja de líderes sadios, curados, sarados, libertos, para fazer uma grande obra na cidade de Cariacica. Chegou a hora, meu amado irmão, de pararmos de sermos crentes, crianças, infantis, que reclamam por pouco, que fica muitas vezes questionando: eu vou sair da igreja porque o fulano não fala comigo, eu vou sair da igreja porque eu chego lá e ninguém fala comigo. Meu amado irmão, preste atenção. Quando eu comecei a minha vida cristã, eu fui rejeitado literalmente por todos na minha igreja, mas nunca fui rejeitado por Jesus. Quando as pessoas me rejeitavam, o Espírito Santo falava assim: filho, não se preocupe, eu sou contigo, e o dono dessa casa sou eu. Foi eu que te tirei das drogas, foi eu que te tirei do vício, foi eu que te trouxe a este lugar. Não se preocupe com o homem, se preocupe comigo, com o caminho que eu estou abrindo na sua vida. Por isso, meu amado irmão, entenda isto. Não tem como você ser líder se você não crescer. Não tem como você ser líder se você não conseguir a maturidade cristã sobre a sua vida. Sabe por quê, amados? Às vezes nós somos atacados, nós somos humilhados, maltratados, abatidos, mas sempre somos renovados por Deus. Sempre somos renovados pela presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, amém? Segunda coisa, o líder precisa compartilhar a unção com a sua equipe, para que o peso do ministério venha a ser compartilhado. Verso de número 17, diz assim: então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre ele, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Sabe, amados, tem gente que olha assim, foca o pastor e fala assim: vida de pastor é boa. E aí você entra no pastorado e você percebe que não é assim, amados. As tensões, as pressões, as dificuldades, o chamado pastoral, e de repente você percebe que a carga é muito grande, que é carregada. Mas uma questão é que tem pastores que querem carregar a carga sozinho. Está com aquela carga pesada, mas eu não confio, eu não consigo compartilhar, eu não consigo delegar para pessoas, porque eu não confio nas pessoas, e vai carregando aquele peso grandioso. Assim acontece na empresa, assim acontece no trabalho, pessoas que acham que vão resolver tudo. Meu amado, entenda isto, você precisa entender que a obra é de Deus, quem faz a obra é Deus. Você precisa confiar que aquele que está contigo é fiel, para levantar pessoas,
O líder sadio é aquele que quer partilhar, é aquele que quer ter a unção, mas quer que os outros também recebam da unção. Meu amado, eu viajei, passei 2 dias viajando num evento aqui grandioso, mas eu tinha certeza, meu amado, que tudo estava acontecendo na perfeita ordem. Sabe por quê? Porque aqui, meu amado irmão, somos igreja, somos o corpo do Senhor Jesus. Não há obra isolada do corpo, meu amado. Tudo acontece quando Deus direciona todas as coisas. Fala assim: aprenda a confiar na sua equipe, aprenda a confiar na sua família. Não queira carregar o peso sozinho. Tem alguém do seu lado que pode te ajudar, que pode colaborar, partilhar o peso, a carga. Não vamos ser egoístas, meus amados, achando que somos superiores, que somos melhores, que somos isso. Não! Nós precisamos entender e compreender, meu amado, que quando eu partilho, todos recebem da mesma graça, da mesma unção, do mesmo poder, do poder que vem de Deus. Aleluia, amém? Terceira coisa, liderar é assumir demanda em Deus, que humanamente vai além das possibilidades. Verso 19 ao verso número 23, a palavra diz assim: não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, após sair pelos narizes, até que enfatieis dela. Porquanto rejeitares o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 pessoas de pé, e este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dá-lhe carne, e comerão durante 1 mês. Sabe, amado, é uma palavra. Deus estava falando com Moisés: Moisés, é de carne que esse povo está reclamando? É de carne. Então, Moisés, você vai dar carne a esse povo. Não vai ser 1 dia, não vai ser 1 semana, não vai ser 20 dias, vai ser 1 mês inteiro. E Deus brinca ainda e fala assim: até que a carne sai pelos narizes, até que sente nojo, fastio da carne. Aí Moisés fala assim: mas Deus, eu tenho 600.000 pessoas, como que eu vou dar de comer carne a 600.000 pessoas neste deserto, neste lugar? Meu amado irmão, quando nós recebemos a missão de Deus, não é fácil. Tem gente que vem para o evangelho achando que a vida vai ser fácil. Às vezes Deus nos dá missões impossíveis, missões difíceis. Foi assim, amado, nesta obra. Quantas pessoas criticavam, quantas pessoas te falavam: não vai dar certo, esse pastor. Isso chegava até a mim, isso via até a mim, amado. Só que eu sou uma pessoa curada. Do que isso me desmotivar, me motivava mais ainda. Sabe por quê, meu amado? Porque o Deus que fez em Jardim Camburi, o Deus que fez em Cachoeiro, era o Deus que ia fazer aqui neste lugar. Eu tinha certeza absoluta, a demanda ia ser grande, a crítica ia ser demasiadamente, meu amado irmão, mas havia um que é fiel, aquele que fez a promessa. O Senhor Deus Todo-Poderoso é fiel. E às vezes, amado, você está assim reclamando de liderar a célula, de ser líder de alguma coisa, e você fala assim: ai, eu estou fazendo tanto, ai, eu estou cansado, e disso e daquilo. Aí Deus olha e fala assim: eu morri por você. E quando você está aí rejeitando o meu ministério, e quando você está rejeitando a obra que eu coloquei nas suas mãos, tem cristão morrendo pelo meu nome. Não estão dando um tempo de trabalho, estão dando a vida pelo meu evangelho, a vida por mim.
Então, meu amado irmão, às vezes a demanda é demais. Deus não te chamou e falou que ia ser fácil. É difícil, a obra de Deus é difícil. Mas quando você olha alguém que você pregou o evangelho, foi liberto por Deus, não tem preço, meu amado. Você marca a vida daquela pessoa que você pregou Jesus Cristo, que mudou de vida, que se converteu. Não há dinheiro que pague, amado. Quando você pega alguém que era cachaceiro, alcoólatra, e você olha dentro da igreja cantando louvor a Deus, e você fala: eu participei, foi eu que preguei, e esse irmão está aqui hoje, vivendo da graça de Deus, porque eu fui o vaso usado para libertar. Sabe, amados, eu sempre falo aqui uma vida que eu ganhei para Jesus, um viciado, 20 anos no vício. Pai crente, mãe crente, pregou o evangelho, levei para minha casa. O cara, quando parou de usar droga, ficou doidão por causa da abstinência. Esse cara foi liberto. Um dia o meu carro, muito tempo depois, uns 7 anos depois, meu carro quebrou, eu levei na oficina. Eu olhei um cara parecido com ele. Eu falei com o cara assim: vem cá, você é irmão de Abraão? Aí o cara falou assim: não me diga que você é o pastor Orlando. Sim, sou o pastor Orlando. O cara ajoelhou, pegou nas minhas pernas, e eu querendo sair. O que foi, cara? Ele: eu orei a Deus para que um dia eu me botasse frente a frente, para eu te agradecer o que você fez pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, pela vida do meu irmão. E aquele dia Deus falou assim: olha o privilégio de trabalhar a libertação numa pessoa. Marcou a vida de uma família, porque alguém anunciou o evangelho de Deus. E Deus, meu amado, está nos chamando nesse tempo de avivamento, para sair da cadeira, para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho, para você ser um obreiro, uma obreira. A demanda, amado, é grande. O campo está branco para a colheita, mas está faltando trabalhadores para a colheita. E Deus quer convocar você nesta noite para pregar, anunciar o evangelho. É bom, amado, ficar no reteté, é bom você se encher, é bom dar glória a Deus, aleluia. E aí, um dia você vai apresentar diante de Deus, e Deus vai perguntar: ei, cadê os frutos? Ah, eu bati o pé, eu orei, eu cantei, eu entrei em êxtase. Aí Deus falou assim: apartai-vos de mim, porque não te conheço. A questão maior, amados, é você entender que as demandas vai além da nossa possibilidade humana, mas o nosso amor pela obra tem que vir em primeiro lugar, meu amado irmão. Não rejeite a obra que Deus colocou na sua mão. Não rejeite a sua célula, não rejeite seu ministério, não rejeite, meu amado, aquilo que Deus colocou, porque não vem de pastor, vem de Deus para você. Aleluia. Glória a Deus. Quarta coisa, o poder foi derramado sobre todos, numa mesma proporção. Verso de número 25, olha o que diz: então o Senhor desceu na nuvem, lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Preste atenção, o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Hoje é dia de Pentecostes, sobre todos, e todos ficaram cheios. Eu quero dizer para você o seguinte: a mesma unção que Deus derramou sobre a minha cabeça, a mesma unção Deus derramou sobre a sua cabeça, é na mesma proporção. A questão, meu amado irmão, não está naquilo que foi derramado, mas está naquilo que foi recebido. Tem gente que recebe de Deus, recebe ali, fica ali, está ótimo, está maravilhoso. Não, meu amado irmão, mas tem pessoas que têm sede de Deus, recebe de Deus e quer mais, recebe de Deus e quer mais, quer profundidade, quer adoração, quer intimidade com Deus. A diferença, meu amado, é essa: a unção que está sobre o pastor Orlando está sobre a sua vida. Você pode romper, você pode ir além, você pode ir além.
Mas a questão, meu amado, está ligado que pessoas recebem e depois abandonam a fé. Imagina, estavam os 70 homens lá. De repente desceu o Espírito que estava sobre Moisés, desceu sobre eles, e todos eles começaram a profetizar. Imagine aquele culto dos 70 ali profetizando, falando de Deus, na presença de Deus, na unção de Deus. Mas diz o texto que nunca mais eles receberam esse poder. Você está me entendendo, amados? Uma vez foi um rapaz no monte, lá de Cachoeiro. Nunca tinha pisado no monte. Foi no monte, muito tradicional. E ele com medo. Deus começou a agir, Deus começou a operar, e ele com medo. De repente, amado, desceu um poder. Quando eu olhei para aquele homem estava trêmulo, cheio do Espírito Santo, falando em línguas. Eu conheço algumas coisas do hebraico. Ele estava falando o hebraico lindo, 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 lindo. Eu falei, ai Deus, por que não foi em mim? Por que não foi em mim? Não precisava nem estudar, já estou falando. E aquela coisa, aquele cara cheio da unção falando aquela língua estranha, diferente, mas eu consegui identificar. E Deus falando, agindo na vida dele, foi um derramar de poder, de glória. Sabe o que aconteceu? Eu falei, meu irmão, ele pastor, foi maravilhoso, mas nunca mais voltou no monte, nunca mais deu a oportunidade. E ele um dia chegou para mim e disse, pastor, por que aquele dia eu recebi? E por que nunca mais? Eu falei assim, porque você recusou. Porque quando Deus dá o dom, é porque Deus quer que você possa querer mais, mais e mais. Você recusou do dom, você recusou da glória, você recusou do poder. E assim, amado, muitas vezes acontece conosco. A pessoa recebe de Deus, é como se fosse a cisterna rota. É uma cisterna que tem água, mas a água vaza. Assim são muitos crentes que recebem de Deus, mas infelizmente deixa perder, abre mão. Fala assim, 78 receberam e nunca mais falaram. Mas tinha 2 ali, amados. 2. Olha o que diz, porém no arraial ficaram 2. Um se chamava Edade e outro Medade. Os 2 permaneceram na tenda de oração. Os 2 permaneceram na glória de Deus. Deus foi falando. Os outros cansaram, os outros desistiram, os outros voltaram para suas casas, voltaram para a sua vida normal, voltaram para o dia a dia. Mas aqueles 2 não, aqueles 2 receberam de Deus, aqueles 2 quiseram mais profundidade, quiseram relacionamento com Deus, aqueles 2 tinham sede de Deus, aqueles 2 não aceitavam ficar no raso, mas queriam a profundidade do rio de Deus. E aqueles 2 profetizavam, aqueles 2 esqueceram da sua casa, esqueceram do seu trabalho, esqueceram do seu serviço, porque a glória de Deus estava descendo ali muito forte, e eles permaneceram na presença de Deus. 68, amado, voltaram para a sua vida, mas aqueles 2 ficaram ali, recebendo de Deus, recebendo da glória de Deus, profetizando. Alguém entra na tenda e vê os 2 lá, só profetizando. Ah é? Vocês estão profetizando? Corre lá e vai lá falar com Moisés. Edade, Medade estão profetizando na tenda da congregação. A sexta coisa é o seguinte, amado: tem pessoas que não fazem e criticam e querem impedir os outros que estão fazendo. Esta é uma verdade. Irmãos, depois daquele voto ali que eu fiz na porta, que Deus ministrou o voto, eu passei o domingo preocupado. Eu ficava assim, meu Deus, se eu sair na rua com essa roupa de profeta, com esse cajado, na segunda-feira o Brasil em todo vai estar falando. E foi o Brasil inteiro, irmãos. Os outros das outras igrejas ficavam, glória a Deus, você é um homem de Deus. Mas os colegas pastores da igreja metodista,
descendo a lenha. Teve um que falou assim: isso deve ser erva, isto é, maconha. Você está me entendendo? E essa pessoa, amado, é um pastor frustrado. Um pastor que infelizmente não conseguiu se superar, não conseguiu ir para frente. Aí é mais fácil, meu amado, condenar o outro para esconder a falha, para esconder a preguiça, a falta de vontade. Aquele domingo, amado, foi um domingo de desafio. Era eu fazer a vontade de Deus ou a vontade do homem. Uma irmã aqui falou assim: pastor, tira aquilo. Eu falei assim: não, minha irmã, se eu tirar aquilo, eu vou estar entristecendo o coração de Deus, porque aquilo não foi da minha cabeça, aquilo foi do coração de Deus, e eu preciso fazer a vontade de Deus. As pedras vão vir, as palavras críticas, mas, meu amado, eu não sou chamado para agradar homem, eu sou chamado para agradar o coração de Deus, o coração do Pai. Só eu sei a presença, irmãos. Saindo da minha casa, passando por aquelas ruas, a presença. Só eu sei a presença que estava nessa porta. E quando eu saí por cima, pregando, anunciando aqui, era uma presença de Deus, que aí você não compra. Essa presença de Deus, amado, é através da intimidade. Tem gente que faz e é criticado. Mas criticado por quem? Por aquele que não está fazendo, por aquele que não está disposto a fazer. Correram lá, estão fazendo, eles estão profetizando, eles estão falando isso, aquilo. Moisés fala o seguinte: eu não queria os dois, não. Eu queria que todo o povo de Israel fosse profeta. Eu queria que todos estivessem fazendo a obra. Eu queria que todos estivessem profetizando, todos estivessem pregando, todos estivessem ministrando cura, todos estivessem batizando com o Espírito. Sabe por quê? Porque se todos estivessem trabalhando, ninguém estaria pecando. Porque mente vazia é oficina de Satanás. A pessoa parou de fazer a obra. Você sabe qual é a segunda coisa que vai acontecer? Você sabe? Alguém sabe? Cair no pecado. Satanás prendeu, Satanás travou o ministério. A segunda coisa, a pessoa vai cair no pecado. Não importa se tem 10, 20 anos de crente. Porque infelizmente, amados, é isso que tem acontecendo. É isso que está acontecendo. Por último, líderes sadios e maduros são aqueles que permitem os outros exercer o chamado e o ministério de Deus. Correr até Moisés, achando que Moisés ia falar assim: para eles lá. Moisés deixa, porque eles estão escolhendo a melhor parte. Eles estão escolhendo a melhor parte. A pergunta é: Moisés teve o sinédrio, e Jesus teve o seu sinédrio? Jesus teve o seu sinédrio? Teve? Vamos lá em Lucas capítulo 10. Amém? Diz assim: a missão dos 70, amém? Tem um texto na Bíblia, a Bíblia grega coloca 71, porque é Jesus mais 70. Você está entendendo? Diz assim: depois disso, designou outros 70, e enviou de 2 a 2, para que precedessem cada cidade o lugar onde estava para vir. E eles lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Não leveis bolsa,
nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei, antes de tudo, paz esteja nessa casa. Se houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, voltará para vós. Permanecei nesta casa, comendo e bebendo do que estiver, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade, ali vos recebe, comei o que vos oferecido. Curai os enfermos, o que nela houver, e anunciai-lhes, o reino de Deus está próximo. Se coloque em pé, amados. Sabe, a mensagem do Senhor é o seguinte: se o Sinédrio foi chamado para condenar, para julgar, para impedir a obra de Deus, o Sinédrio de Jesus, os 70 de Jesus, não era para ficar sentado no meio círculo, tentando impedir a obra de Deus. Os 70 de Jesus era para sair, para anunciar, para pregar o evangelho, ir de casa em casa, anunciando, orando pelos enfermos, ministrando cura. Meu amado irmão, você é chamado por Deus para ser esse obreiro do Senhor, esta obreira do Senhor. Deus está te chamando como obreiro para anunciar o evangelho. É hora da igreja do Senhor se levantar, é hora dos 70 do Senhor se levantar e sair anunciando o evangelho de Deus, e sair pregando o evangelho de Deus. É hora de você entender que quem te chamou foi o Senhor, e Deus não te chamou para ficar limpando banco de cadeira. Deus te chamou para você ser um obreiro usado, anunciador do evangelho, para ministrar cura sobre os enfermos, para profetizar sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfermos espirituais, para aqueles que estão amargurados de espírito. O Senhor te chamou para uma grande obra, o Senhor te chamou para uma grande obra. Cadê os obreiros do Senhor? Cadê os obreiros do Senhor? Fala com Deus: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu quero lançar no teu altar as minhas desculpas,